Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Leonardo Kim. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Olha, vocês sabem que muito tempo que eu não faço live, né? Então eu não sei como tirar isso aqui, mas já já a gente vai tirar isso aqui. Eu acho que não funcionou lá no YouTube, no Instagram, né? Porque acho que não tá aparecendo aqui. Eu vou fechar o Instagram aqui e vou fazer de novo para a gente aparecer também lá no Instagram. E aí, vocês estão bem? Hoje, né, a gente vai voltar aqui com uma convidada muito especial. Essa convidada, ela já veio aqui no nosso canal várias vezes e eu fico muito, muito, muito feliz quando ela volta aqui no nosso canal. Vou dar um recadinho, né, para vocês. Amanhã também tem uma outra live no mesmo horário e eu quero fazer uma live, gente, para falar sobre a minha pessoa aqui, sobre a minha desintoxicação religiosa. Eu ia fazer no domingo, deixei para fazer na segunda, aí aconteceu o que aconteceu, né? Eu falei, não vou fazer, porque senão vão achar que eu estou querendo ganhar coisa em cima do Papa. Mas eu vou ver um dia aí, talvez sexta, ou final de semana, ou semana que vem, vamos ver, para a gente poder falar aí mais sobre esta questão da minha parte, do meu lado, tá bom? Recado dado, eu vou chamar a nossa convidada, Kátia. Seja bem-vinda ao nosso canal outra vez. Muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço, Léo, pelo convite, por estar aqui com vocês de novo. Muito bom. Eu também estou me abstraindo um pouquinho da internet, eu estou sumida, falei para você, há 11 meses eu estou fora da internet, assim, do YouTube. Faz 11 meses que eu estou sem postar nada no YouTube. Então, assim, a gente faz uns recessos, né? Então, a gente às vezes precisa, né? Eu fui meio contra essa coisa de postar coisas curtinhas. Como é que você fala de espiritualidade, de sensibilidade, assim, em toque de caixa, né? Em 3 minutos, em 1 minuto. Como é que vocês falam de espiritualidade com tanta rapidez, com tanta... Eu acho que não dá. Né? Então, eu fui meio contra isso daí. minha rebeldia foi assim, para tudo, deixa eu focar aqui o que é preciso, o que é necessário fazer para remodelar essa nova forma de fazer as coisas, que eu não concordo muito, né? Mas tudo bem, vamos para... Vamos que vamos. Para essa geração nova aí que quer tudo a toque de caixa, sei lá. E é legal que você tem essa experiência, né, de empata, de você sentir, e é isso que você vai falar hoje, né? Não aquela pessoa que só escutou falar e está repetindo, né? Antes da gente começar, vou pedir para quem ainda não te conhece, pessoal aqui do YouTube, pessoal do Instagram, para você se apresentar, por favor. Então, eu sou Kátia Djaimo, eu falo sobre pessoas empatas, sensíveis, pessoas que sentem demais o mundo, o universo, né? Dos locais, dos ambientes, que sentem o que a maioria das pessoas não sentem. Então, são as pessoas sensíveis, médios e
tudo que engloba aquilo que nos olhos às vezes não vem, né? Então, esse mundo que não é sentido, não é tocado, não é observado pela grande maioria, mas é sentido muitas vezes pelas sensações, pelos nossos... A gente tem os 5 sentidos, mas o empata ele tem um pouquinho mais, né? Ele vai além desse mundo que às vezes as pessoas normais não conseguem captar. Então a gente entra em ambientes, em locais que as pessoas, na grande maioria, não sentem. Então os empatas, mais ou menos é isso. Eles entram em ambientes e sentem o que o coletivo está transmitindo. Eles equilibram mais ou menos a energia desses ambientes, mas muitas vezes eles são drenados energeticamente. Eles acabam entrando em um determinado sofrimento. E isso é o que eu pude trazer com a própria experiência, né? Ninguém me falou isso, mas eu experienciei ao longo da minha vida. Eu fui descobrir isso aos meus 49 anos, né? Então, quando eu comecei a entender um pouquinho o que era isso que acontecia comigo, eu comecei a divulgar isso que acontecia e passar para as pessoas que esse mundo existe, né? De você entrar em locais e passar mal, você captar coisa que outras pessoas sentem e você passar a sentir a mesma coisa, né? Não é loucura, não é nada estranho, mas é simplesmente você fazer uma troca de energia com a outra pessoa, aliviar o campo energético dela, mas você passar a sentir o que ela sentia. Isso é normal para uma pessoa empata. Isso é a vida de um empata. Isso é, para quem não conhece, isso é o que passa, né? O que a gente, quando não entende muito o que acontece nesse mundo energético, é isso que acontece. A gente acaba absorvendo e passando mal muitas vezes. Mas isso é quando a gente não consegue entender que esse mundo energético pode ser diferente, a gente pode se limpar, a gente pode modificar esse trajeto. E aí eu comecei a transformar tudo isso, a modificar, passando a divulgar o que acontecia comigo, o que eu fiz, qual foi o trajeto que eu fiz nesse caminho, nesse caminhar da Kátia aí. Então, no YouTube aconteceu isso, no Instagram eu falo muito disso também. Então, a gente divulga um pouquinho desse trabalho aí que eu faço, que é o que acontece com a Kátia, de fato. Então, a gente não precisa passar mal, a gente pode aprender a lidar com essa bendita empatia. Então, é isso. A Kátia transmite um pouquinho do que ela sente aqui nas redes sociais, Léo. Muito obrigado. Você falou uma coisa, eu lembrei, não sei se eu já falei isso numa live sua, mas quando eu tinha, assim, lá para os 15 anos, um namorado da minha irmã, teve uma briga na festa, aí eu fui lá, fiz algumas coisas, aí ele falou assim, posso falar uma coisa para você? Cara, você é aquela pessoa que quando chega, ilumina tudo, tava tudo tão ruim, agora ficou tudo tão bom. Agora, e acho que foi isso que você falou, né? Quando chega assim, aí falou assim, poxa, você pode ir a certos lugares aí para animar, para deixar o ambiente melhor. Eu falei, bacana, nem sabia disso naquela época, né? Ó, o Adriano tá aqui, o Adriano Júnior, Márcia Frederico, Coisinha Bem... Coisada, saudades, Lucília Moreno também tá aqui. Então, você sabe que eu estava na academia, e aí eu olhei pro personal assim e falei assim, chora não. Aí ele fez assim. Aí depois mandou uma mensagem, como você sentiu que eu estava querendo chorar?
A gente sente, né, Léo? É isso que é interessante, porque a gente é um sentimento que está dentro da gente, dentro do outro, e que passa para a gente como se fosse nosso. E quando você não entende isso, você parece doido, né? Porque você passa a sentir o que o outro está sentindo. E você lida, quando você não entende, como se fosse seu. E você parece louco, porque você fala assim, como assim? Eu estava bem até agora e agora eu não estou. Mas, na verdade, você está entrando na energia da outra pessoa. E você está sentindo o que o outro está sentindo. E esse sentimento, isso chama um pouco labilidade parapsíquica, porque você entra e sai da energia do outro. Então, você imagina que é o nosso tema hoje, é a energia que você entra em supermercados. Foi uma postagem que eu fiz e, assim, deu mais de 111 visualizações, foram 500 salvamentos. Por isso que eu falei, vamos falar disso, Léo, porque as pessoas fizeram assim, puxa vida, nossa, eu sinto mal, eu sinto mal, eu sinto mal. E começou a ser compartilhado numa loucura. Eu falei, nossa, mais gente sente mal, né? E não percebe. Por quê? Porque a nossa energia está expandida, a nossa energia está se conectando com um monte de gente, com muitas pessoas. E a nossa energia está nessa troca de informações. E aí eu estava hoje, quando a gente vai fazer uma live, a gente entra nesse processo de conexão, né, para transmitir o que a gente vai falar. Não sei se acontece isso com você, mas a gente é invadido por um monte de pensamento do que vai trazer para o público. Então, eu comecei a fazer uma analogia, mais ou menos, Léo, com um veículo. Você vai abastecer um veículo. Então, que tipo de combustível você vai colocar nesse veículo? Você vai num posto de gasolina, você vai abastecer o seu veículo. Você vai colocar uma gasolina adulterada, um álcool adulterado? Se você vai abastecer, porque a gente tem combustíveis bons e ruins. Então, a nossa energia, ela precisa ser abastecida. Quando você está abastecido de energia negativa, energia ruim, a gente está sempre com energia, você não fica sem. Mas que tipo, que qualidade de energia você está abastecendo todos os dias, a sua energia? Então e eu tive hoje, foi engraçado, porque eu vinha para a live, a gente ia conversar e eu tive um apagão. Eu tive um apagão, assim, de umas 2 horas, eu apaguei, eu deitei naquele sofá, eu tento fazer um monte de coisa, fazer todos os preparativos para a gente estar conversando e preparar o que a gente ia falar. Enfim, eu não preparei nada, eu dormi. Eu apaguei, apagão mesmo. E eu falei, que engraçado, que apagão foi esse, né? Que apagão, foi um sono da morte, como se diz por aí. E depois veio todos os insights, né, disso que a gente ia falar. Esse combustível, a gente se abastece de energia negativa e energia errada o tempo todo. Então, quando você está saturado de energia negativa e você vai para o mundo, né? Vai para o supermercado, você vai para outros ambientes que está sobrecarregado também de outras pessoas que também estão saturadas, o que vai acontecer? E é o que tem acontecido, as pessoas estão explodindo de energia negativa, elas estão se irritando com tudo. Então, o que acontece? Explosões, né? Elas estão se chocando, elas estão se agredindo, elas estão trocando farpas. Agora, quando você tem uma qualidade de energia, você está equilibrado, você está com a sua energia abastecida com energia positiva, você tem se abastecido com espiritualidade, então você medita, você tem mantido uma qualidade de energia positiva. Quando você vai para a rua, você vai encontrar pessoas no supermercado, no cemitério, onde quer que seja, aquilo não vai te desequilibrar, porque você está abastecendo a sua energia com
uma certa qualidade. Você vai no posto certo, você não está colocando um combustível adulterado, você está colocando um combustível com qualidade. Então, quando você medita, que você coloca uma energia positiva, quando você está entrando em contato com a natureza, indo no mar, aonde quer que te abastece de energia positiva, você tem essa troca, você pode fazer essa troca com o outro. Agora, quando você não tem, o que acontece é você se intoxicar cada vez mais de energias ruins. Então vem a explosão, vem o choque. Semana passada eu explodi. Aí faz todo sentido o que eu vou falar aqui com a live de hoje. Eu sinto também que o bairro onde você mora, a localização, seus vizinhos, tudo isso influenciam na questão de como você se conecta, né, na sua vibração, sua energia. Aqui, estressa um pouco, as pessoas estão andando com uma bicicleta elétrica agora a 1000 na calçada. Então, você toda hora toma um susto porque você é quase atropelado. Os restaurantes estão pegando a calçada para eles e você é obrigado a andar na rua, porque não tem mais calçada. E aí foi acumulando. Eu de manhã cedo indo para a academia, a minha explosão foi nesse momento. 3 casais, a calçada é assim, eles param assim, para entrar na igreja, que é aqui, eles não vão para a igreja, eles param assim, fecharam toda a calçada, com carrinho de bebê. Aí eu fiquei parado. Aí o marido de uma falou assim: amor, sai que ele quer passar. O moço quer passar aí. Aí ela fez assim. Juro, ela só fez assim. E ficou. E ninguém saiu da frente. Mas sabe que nós estamos vivendo um momento, Léo, de pessoas totalmente egoístas. Muito. Eu falei para um amigo meu isso. Eu falei, preste atenção, que as pessoas estão no mundo dela, e aquele mundo dela, às vezes não, a maioria não consegue enxergar o mundo do outro. Não consegue enxergar o outro. E aí, depois de um tempo, ela saiu, respirei fundo, fui andando. Aí, um monte de mãe saiu de uma escola com um monte de criança. Aí eu falei assim: dá licença? Me dá licença? Na quinta vez, aí eu soltei um soltei um palavrão, e aí não saiu da frente. Aí eu falei pro segurança: e aí, por quê? Metade da bicicleta, metade da calçada só é bicicleta elétrica, e a outra metade eram eles. Aí a mãe foi puxando o filho assim com raiva de mim. Vou pedir dá licença com toda a educação. Aí eu explodi. Aí é aquilo, né? A gente está num lugar que a gente aquilo vai acumulando. Se a gente, é isso que você está falando, que eu entendi, né? Se a gente não toma conta do nosso interno, da gente, a gente explode. Não machuquei ninguém, não sei o que, mas um palavrão saiu. Você se contaminou com a energia e com a gasolina adulterada. Você entende, Léo? É isso que está acontecendo com as pessoas. Então, quando você vai, por exemplo, para um local que você vai lidar com pessoas que estão contaminadas, o que acontece é você tomar muito cuidado para não se contaminar também. E é muito difícil você não se contaminar, porque a massa é muito maior. E é muito difícil você não sucumbir àquilo também. Boa noite, Mariolana. O pessoal todo que está aí. O pessoal está entrando aqui, está dando boa noite. É muito difícil você não sucumbir ao coletivo, porque você é só um. E o coletivo, a massa, você precisa estar muito iluminado e muito cuidado para isso não te levar de roldão nessa massa. Entende, Léo? Porque a gente tem que estar cuidando sempre da nossa energia, do nosso eu interior. Porque senão você vai explodir, você vai se contaminar, você vai... Quando a gente passa mal, de realmente chegar num extremo de... Às vezes a energia se condensa tanto que a gente chega a vomitar. O máximo daquilo... Vamos supor que você coma uma comida, que você já está com essa energia contaminada do coletivo que você comeu, né? Você se alimentou, se abasteceu dessa energia que está explodindo dentro de você. O que acontece quando você se alimenta de
de um alimento que também está contaminado, você já está transbordando dessa energia e você vem com mais um alimento que você já está saturado, vai entrar, vai passar mal e vai botar para fora, porque você já está até aqui de toda essa energia do coletivo que já está contaminado. Então, a gente tem que se cuidar. Você está sem som, Léo. Desculpa. Você sabe o que aconteceu isso comigo no começo do mês? Eu passando mal. Eu falei, eu não sei o que está acontecendo comigo. E foi só o tempo de beber uma água. Eu falei, acho que eu vou beber água. Bebi água e veio uma avalanche. Por quê? Porque é o ectoplasma, que ele vai acumulando. Quando chega no momento, ele exaure tanto o campo de energia que ele condensa e aí precisa colocar para fora. E aí você melhora. Porque ele precisou materializar aquela energia para você colocar para fora. Foi a única forma que o seu campo de energia conseguiu fazer para materializar e pôr para fora aquilo. Então, por quê? Porque a gente não cuida da energia o tempo todo. É só pensamento, sentimento e emoção? Não. Porque a gente precisa meditar, a gente precisa cuidar da energia todo dia. E quando for para o campo de batalha, que é sair, encontrar com pessoas, ir a supermercados, cemitérios, onde a gente vai lidar realmente no campo de batalha, que é encontrar com pessoas o tempo todo, né? A gente está preparado para enfrentar essas energias. Quem trabalha, por exemplo, em hospitais, quem trabalha em locais que tem essa energia mais densa, ela precisa se preparar, ela precisa cuidar mais dessa energia, porque o tempo todo a gente está lidando. Supermercado é light, perto de hospitais, Hospitais tem 2 poréns, tá? A gente entra em hospital, quando eu percebi que existia... quando eu fui para Aparecida, na igreja, eu falei, putz, que legal. Eu percebi que existia existe uma separação nesses ambientes. Um que ia lá pedir por clemência, pedir socorro, né? E ali implorar, pedir, né, pelos seus entes queridos ou por eles mesmos. E o outro, que era uma egrégora que ia socorrer. E em todos os lugares, Léo, existe isso. Nos hospitais, nos cemitérios, mas com quem a gente se conecta, geralmente? É com sofrimento. É onde a gente se agarra. É onde a gente olha a camada mais sofredora, é onde a gente amarra nossas âncoras, né? A gente se ancora ali embaixo. A gente se ancora no sofrimento e em quem está lá pedindo socorro. A gente esquece que ali tem os amparadores, tem ali as pessoas que vieram preparadas para ajudar essas pessoas que estão ancoradas nesses locais. E aí, quando eu fiz isso, que eu comecei a chegar nesses locais e pedir, né, me conectar com esses amparadores, eu parei de sofrer. E eu percebi isso quando eu entrei em Aparecida, eu vi aquela camada de sofredores que estavam ali rezando, pedindo, implorando, porque em todas as religiões tem isso, né? Tem as pessoas que vão pedir socorro, pelo amor de Deus, e tem as pessoas que estão ali para amparar. E eu falei, peraí, eu estou me conectando às pessoas erradas. Eu tenho que me conectar aos amparadores e não aos sofredores. Nos hospitais, a mesma coisa. Você chega nos hospitais, se você chegar desavisado nos hospitais, você vai perder energia, porque ali o que tem de doente, com medo de morrer, os parentes que estão pedindo socorro, porque está com medo de perder o seu parente, está com medo, porque ali cai uma ficha de que a vida é finita. É uma realidade que cai, mas ali também tem um portal de crianças que estão nascendo, bebês que estão chegando.
é uma porta de entrada e saída de espíritos. Mas por que a gente só olha para a dor? Por que a gente só se conecta com o sofrimento? E ali também tem os amparadores, que sustentam a força, e os médicos, e os enfermeiros, e as pessoas que limpam os hospitais, que limpam os detritos de pessoas que estão ali sofrendo também. Todo material que é de lixo que tem ali nos hospitais, tem gente que está ali trabalhando, incansavelmente, de dia, de noite, de madrugada. E eles estão ali como heróis. Sempre quando eu vou visitar, acho que mês passado eu fui visitar uma pessoa no hospital. Eu sempre vou com meus cristais, que eu acredito que me proteja. E quando eu chego nesse local, eu pergunto onde que eu tenho que ficar no quarto. Onde eu tenho que me posicionar para estar conectado com as coisas boas. Né? Realmente, quando a gente, ainda mais se a gente vai visitar alguém, se a gente for com pensamento negativo, né, ou com pensamento da doença, a gente não ajuda, a gente só atrapalha. O Sinite, acho que é isso, escreveu assim: além de cuidar, estamos também sendo sugados, pois precisamos transmutar. Isso. A Márcia botou aqui: quem trabalha em escolas na linha de frente também são afetados. Sim, depende de onde a gente está conectado, né? A gente tem que estar ali com o enfrentamento e sabendo que a gente está ali para ser o comunicador. Não importa, vai ter um embate, sempre vai ter um embate, Léo, aonde quer que a gente vá, tá? Existe a parte administrativa da coisa, Léo, e infelizmente a gente vai ter que lidar com as pessoas que querem tripudiar, as pessoas que querem subir na cabeça, as pessoas que querem aparecer, né? Querem mais do que tudo subir de degrau na hierarquia da Terra, né? Agora, se a gente está olhando só a questão física, o que é esse degrau aqui na Terra? Não é nada. Mas se a gente está fazendo a nossa parte aqui na Terra, mas a gente está fazendo também o nosso papel, né, como seres humanos, e está levando o que precisa para o outro lado, qual é o nosso trabalho real? É só a parte física ou é a parte espiritual? O que nós vamos levar daqui da Terra? Qual é a nossa conversa real? Porque eu estou envelhecendo, eu vou morrer, mas o dia que eu morrer, qual é o legado que eu vou deixar? Para os meus filhos, para os meus netos, para quem eu deixar? Aqui no YouTube. Né? O dia que eu morrer, que recado que eu deixei aqui para quem segue a Kátia, quem ouve o que eu digo? Né? Eu falo isso, que os recados que a gente tem deixado aqui nas lives vai ficar por bastante tempo. Ou não, né? Vai depender de quem der continuidade ao nosso trabalho. Depende muito. Pode ser que você vire um ícone aí, ou pode ser que não. Mas o recado que a gente deixou, o que a nossa alma veio fazer aqui na Terra. Agora, se eu quero ser alguém aqui na Terra, eu vou tripudiar, eu vou crescer, eu vou ser um bambambam aqui. Mas o que eu vou fazer depois disso? O que eu vou fazer depois daqui? Se eu tripudiei, se eu roubei, se eu enfiei os pés pelas mãos, como política, como, sei lá, o que eu estiver fazendo. Então, olha, você sabe que... Eu acho que isso é o maior legado que a gente tem que ter. Seja onde você estiver trabalhando, seja onde você estiver, a Márcia, quem estiver trabalhando, aonde estiver trabalhando, tenha certeza que o seu trabalho ele tem que ser honesto. Ele tem que ser, não é para os outros, é para você mesma. Para quando você deitar a sua cabeça no travesseiro, você não ter cobrança, inclusive espiritual, porque a hora que a gente deita no travesseiro é a hora que as cobranças vão vir. Né? A espiritualidade cobra da gente também. O que você está fazendo?
Sabe que uma vez não, no começo do mês eu tive um sonho, voltando de uma viagem astral, sempre tem um senhorzinho que para dar um recado. E esse senhorzinho falou assim: você está lá só para estudar os humanos. Só. E você vai trazer para a gente tudo o que você aprendeu. E aí aquilo ficou mexendo com a minha cabeça, né? Caramba, eu estou aqui realmente para ver o comportamento, para ver. É porque eu falo que cada pessoa que a gente encontra na rua é uma evolução para a gente, né? É uma prova para a gente evoluir aqui nesse planeta. Olha, o pessoal aqui está falando, ó, a Maria Yolanda, ela trabalha em hospital. Quer dizer, ela se sente bem em hospital. A Patrícia Rodrigues trabalha em presídio, diz que é muito difícil. Eu imagino quanto é difícil em presídio, porque ela está lidando com, vamos dizer, a escória humana. Porque as pessoas que foram para lá cometeram delitos graves e ela está tendo que lidar com pessoas que cometeram crimes. Eu imagino, eu entendo você, Patrícia, o quanto deve ser difícil lidar com pessoas assim, mas talvez você esteja tendo a oportunidade de fazer um trabalho lá de reformulação de pessoas, de almas, de reeducação. Então, talvez seja uma oportunidade. Se você está lá, tem algum porquê de estar lá. Então, ninguém trabalha num lugar onde a gente não merece estar. Algum propósito tem. E esse propósito você talvez tenha que descobrir. O dia que isso não tiver mais sentido na sua vida, você vai sair de lá, com toda certeza. Tá? Ó, a Márcia Frederico botou aqui: todos os dias paro em frente às câmeras de segurança da minha sala. Visualizo 92 crianças e 18 funcionários e emano energias boas. É o melhor que pode fazer. Quando a gente não tem, não tem um propósito que não dá para fazer muito por algumas pessoas, que você não pode... Tem coisas que não dá para mudar, né, Léo? Tem pessoas são difíceis, tem pessoas que são muito difíceis. E aí você, o que pode fazer? Emanar energias positivas. E aí cada um vai melhorar e modificar por si mesmo. A gente não muda ninguém. Cada um vai mudar de acordo com si mesmo. E com a sua prova e com tudo aquilo que tem que passar. Né? A gente sabe aquilo que você falou, quando a gente sente, né? Eu comprei uma viagem nesse feriadão para ir para o Nordeste. E eu, minha irmã com a família dela, a gente ia encontrar com outra irmã lá. Eu senti que não era para ir, porque eu ia ficar infeliz, ia bater uma depressão, ia ficar ruim, tudo que eu tinha planejado não ia acontecer. Eu cancelei a viagem. Tomei um pequeno prejuízo, mas que eu fiz enquanto eu fiquei aqui foi muito mais produtivo e me deixou muito mais feliz. Você sabe que tem situações que acontecem que a gente não programa e que elas são desprogramadas também, acontece isso, porque existe uma outra programação para você. Vamos supor, você tem alguma coisa que vai acontecer na tua vida. Você está programando tudo aquilo, você tem um projeto que vai acontecer que é maravilhoso. Isso aconteceu comigo há um ano e meio atrás. Estava tudo programado, estava tudo assim, a bala estava na agulha para acontecer uma determinada coisa. Estava tudo pronto. De repente, eu comecei, falei para o meu grupo, falei, gente, estou sentindo um negócio, reuni todo mundo, falei, vai acontecer tal coisa, estou sentindo uma marola, estou sentindo um cheiro no ar. E vai acontecer. Uma semana depois, esse mesmo grupo, a gente se reuniu, aconteceu o que eu estava falando. Tudo que estava programado para acontecer foi desprogramado. E depois disso, esse tempo que eu falei para você que eu fiquei fora do YouTube, foi uma reflexão que eu parei tudo, falei, pausa tudo. Tem coisas que não tá na nossa programação e às vezes a gente quer forçar um acontecimento e aquilo não vai ser bom para a gente. E nossa espiritualidade, nossos protetores, amparadores sabem disso. E você fica forçando, porque você quer ir adiante, você quer fazer. Mas você fala,
confia, entrega. Não é para você. Você vai ficar chateado? Eu não fiquei. Mas eu sabia que estava vindo. Eu sabia que não ia acontecer, que não estava para acontecer. E eu avisei. Por quê? Porque a gente tem essa sensação, a gente tem esse feeling de que tem alguma coisa acontecendo que não vai rolar. E aí você fala, é para o meu bem. Se você entender isso, o recado que o universo traz para você, você vai falar, tá tudo certo. Eu entrego, eu confio. Né? E na época, eu tive situações assim, Léo, que eu entreguei uma pessoa para fazer um site para mim. Eu tomei um golpe, paguei para o cara fazer o meu site. Isso eu estou contando aqui para vocês agora, eu acho que eu nunca falei no ar. Paguei para o cara, descobri, 10 dias o cara não me entregava o que eu pedia para ele. Não me entregava. Um dia antes, eram umas 10 horas da noite, descobri que ele era golpista. Tranquei todas as senhas que eu tinha dado para ele, cortei tudo, mandei para ele, olha, você teve a oportunidade de crescer, de aprender, de evoluir. Segue em paz, vai com Deus. Às vezes a vida cobra pedágios da gente, não sei por quê, mas a gente paga por esses pedágios, né? Você libera e vai, continua a sua vida, continua a sua prova. Vai embora. Você paga o pedágio e segue adiante. E em seguida apareceu uma pessoa maravilhosa que está comigo até hoje e é minha parceirona assim, de caminhada. Ela é minha segunda voz no Empatas. E tá, sabe, veio junto comigo. Eu falei, olha, que às vezes você paga o pedágio, segue adiante. Se eu estivesse lá brigando com o cara até hoje, eu estava amarrada com ele. E às vezes a gente tem que entender esses recados do universo. Mas se a gente não entende isso, a gente fica amarrado, preso naquilo ali, sabe? Então, é esse o recado que eu acho que a gente tem que entender. Gente, a vida mostra os sinais, ela dá sinais para gente, muitos sinais. E a gente tem que entender esses recados que o universo dá. A gente perde energia, a gente perde se a gente quiser. A gente perde se a gente não entender esses sinais. A gente perde no trabalho, perde nos locais que a gente vai, perde nos ambientes, perde em cemitérios, perde. Mas o que eu quero que vocês aprendam é que existe nos locais as duas polaridades, né? A positiva e a negativa. A gente precisa aprender a se conectar com as positivas, né? Uma vez, Léo, eu fui num cemitério, acho que foi no cemitério do Araçá. Estava indo me despedir de uma pessoa que estava, né? Ela sofreu muito por um câncer. E aí eu fui nesse cemitério, gente, eu chegando lá, a gente estava indo já no enterro da pessoa. Quando eu olhei para baixo, tinha um morador. Era um morador de rua, que não era de rua, não, ele morava num túmulo, ele entrava dentro do túmulo e morava lá embaixo, ele tinha a casa dele lá dentro. Quer dizer, enquanto todo mundo está morrendo de medo de um túmulo, esse senhor fazia dele o próprio ambiente de dormir ali. Então, ele tinha luz ali embaixo, ele tinha panela, ele cozinhava, ele fazia tudo ali embaixo. Eu fiquei olhando, meu Deus! Né? Em outro velório que eu fui, eu vi exatamente eu não tenho visão, tá, Léo? Mas nesse dia eu vi a pessoa se movendo dentro do túmulo. O espírito ainda estava preso ao corpo e ela teve um leve movimento de cabeça. Eu falei, meu Deus, ela ainda está presa ao corpo. E o que você pode fazer nessa situação? A única coisa que eu fiz foi rezar.
É isso, é se conectar ali e pedir para aquilo ser resolvido, né? Libertar. Se a gente conseguir, lógico, né? A gente tem que ter inteligência emocional e saber que tem coisas que a gente não pode e não deve falar. Você não. Como que eu poderia chegar em alguém e falar: ah, a pessoa está se movendo? Não, a pessoa não está se movendo, ela está morta. Segundo, a pessoa, ela não está sofrendo, ela vai ter o desprendimento dela no momento que ela precisar. A única coisa que eu, Kátia, poderia fazer naquele momento era rezar. Agora, eu não poderia causar um alarde naquele momento e causar o tumulto naquele velório. Nem precisa. O que eu poderia fazer naquele momento? Simplesmente rezar. Agora, uma pessoa que não tem juízo criaria um tumulto. A pessoa se moveu, a pessoa... Então, ou que queira mostrar, né, que viu. O que a gente tem que ter é o discernimento, a sabedoria, a inteligência emocional de não tumultuar os ambientes, não botar à prova a mediunidade, a empatia, ter empatia pelo outro. Primeiro, porque a gente não tem que provar nada para ninguém, a gente tem que ter sabedoria. Com tudo que a gente se aproxima das pessoas, a gente tem que ter o conhecimento, a espiritualidade, porque a gente sabe que o espírito não morre, o corpo sim, mas o espírito não morre. A gente tem que ter essa inteligência e o acolhimento daqueles que estão partindo, né? Os supermercados, a mesma coisa, gente. A gente vai passar por pessoas que sofrem, que estão com N situações, né, Léo? Quantas pessoas estão indo aos supermercados e não têm dinheiro para fazer compra? Quantas pessoas estão no supermercado que precisam comprar determinados itens e não têm? Estão se endividando, o preço das coisas estão caras, ou estão ali sofrendo, ou estão simplesmente comprando e com várias situações, e a gente está entrando e saindo dessas energias. O que a gente tem que entender é que nós estamos interagindo com todo tipo de energia. O que a gente precisa aprender é que a gente tem que cuidar mais das nossas energias. O mundo tem guerra, o mundo tem pessoas que estão cada vez mais egóicas e a gente está lidando com um mundo menos empático e mais egoísta. Com a energia da competição, né? Que é bem triste isso. O sei lá, Nietzsche, não sei como se diz. Nietzsche 4. É ter foco, estamos na mudança energética, sem ficar aleatório. Tudo está acontecendo, e nesta semana muitas oscilações em todos os ângulos. A Ana colocou aqui, orai e vigiai, isso é para o dia inteiro. Sim, a Patrícia escreveu, isso mesmo, hoje, depois de 21 anos, eu descobri que eu tenho mais a aprender que ensinar lá. E também sinto que estou no presídio para servir e trabalhar o amor, a tolerância, a paciência. Mas tenho tido problemas gástricos por não saber transmutar essas energias. Tem alguma dica? Patrícia, trabalhar respiração, tá? O gástrico pega muito aqui no plexo solar, na região do estômago. Então, quando você for se alimentar, procurar vibrar no amor sempre, né? Porque você está num lugar de ambientes pesados. Então, se você puder respirar muito pelo manter uma respiração sempre pelo mais profunda, sem manter essa respiração curta, sabe? Geralmente, quando a gente está aflito, essa respiração ela fica parada sempre aqui na região do cardíaco. Você procura fazer a respiração profunda
que você vai evitar de entrar na energia do outro. Começa por aí. Faça as suas refeições com calma. Se você puder evitar estar no coletivo, não sei como que é a sua refeição, porque a hora da refeição a gente precisa aprender a estar fazendo algo mais tranquilo e com respiração tranquila também, mastigar várias vezes, porque o sistema digestivo ou digestório é onde a gente precisa dessa tranquilidade, porque o nosso sistema precisa espalhar esse alimento. Senão acontece o que eu estava falando com o Léo, acaba tumultuando tudo aqui na região do abdômen, você vai colocar tudo para fora. Então, manter uma alimentação mais saudável possível, o menos que você puder ingerir de comidas processadas, coisas que sejam alimentos enlatados, fast food. Então, tudo que puder ser mais raiz, mais terra, você vai estar trazendo um alimento que seja mais nutritivo e menos, ele vai te fazer menos mal. Então, se você puder fazer isso, vai ser melhor para a sua saúde. E se você puder chegar em casa, tomar um banho, lavar a cabeça mesmo, um banho de água com sal, vai te ajudar a ter um sono mais profundo, tá? E se quiser meditar, fazer técnicas, eu coloco sempre as técnicas lá do Saulo Calderon, depois se você quiser deixar aí no site, tem as técnicas todas e tem a meditação também, Léo, que eu deixo da cura prânica, tem que fazer os exercícios. Todos os seus links estão aqui na descrição. Só ir lá, clicar que vai direto. Tá bom. Não precisa copiar e colar, não. Se você puder fazer, é gratuito. Eu ensino lá como fazer. Então, faça, porque você vai estar... O que eu falo de abastecer de energia positiva é você trazer energia do universo que venha do divino para você se reabastecer de energia positiva, porque a gente só perde energia, né? Se você for pensar, você se alimenta de energia do coletivo e você não abastece de energia saudável, aquela coisa que eu falei, de pegar energia contaminada, você abastecer no posto que está com combustível contaminado. Então, você traz energia saudável, né? Um banho de mar, de repente, é positivo, se tiver oportunidade, se não tiver, banho de comum mesmo, mas se puder jogar um banho de água com sal na cabeça mesmo, na coroa, né? O chakra da coroa está aqui, você limpa, mas em seguida você faça a meditação, porque você vai estar reabastecendo sua energia divina por esse mesmo chakra da coroa. Então, você reconecta de novo e limpa todos os seus chakras. Porque eu falo que os chakras, eles são as nossas conexões. A gente adoece a partir da nossa energia, tá? Então, quando a nossa energia não está adequada, eles começam a adoecer por essa energia primeiro. A gente consegue detectar uma doença pela energia. Ela entrou por aqui primeiro. Depois é que ela acessa o nosso campo físico, né? Então, é importante a gente estar cuidando da nossa energia primeiro, para depois evitar que chegue ao campo físico mesmo. Então, eu faço puder... assim, quando eu sinto que o estômago está sendo atacado, esse sou eu, tá, Emil? Eu visualizo um vórtice de energia violeta saindo assim, tirando do estômago, respiro fundo e solto pela boca. Aí, nesse processo, eu falo assim, vou me proteger e me curar para poder ajudar. E quem é que precisa de ajuda? Aí, para mostrar quem é ali perto que está fazendo isso, ou que coisa está acontecendo para acontecer isso, porque esse ataque é bem forte no estômago, né? A Eterna falou assim, Patrícia, faça autopasse. Essa região que tem problemas gástricos é muito sensível às emoções. Uhum. Se devolver para o remetente vai aliviar minha barra? Sei que não é caso de rir, mas dá uma vontade.
Devolva ao remetente com partículas de consciências anexadas. Barra de axis. A Ana botou as respirações, a respiração quaternária sempre me ajuda, consciente de que o ar que respiramos também cura, e muita água fresca. O nosso rim, ele é um filtro, né? Ele é um filtro. Quando eu trabalhava no centro, por exemplo, que eu aplicava cura prânica no centro espírita, eu fazia limpeza energética lá, mas eu ia muito no banheiro. Eu bebia muita água, mas eu também ia no banheiro. Eu sempre tenho a minha garrafinha de água para fazer as limpezas energéticas. Mas o nosso rim é um filtro. O que acontece? Quando você está num ambiente muito pesado, você pode notar que você vai muito mais vezes ao banheiro. Por quê? Porque seu rim está filtrando o tempo todo. Então, se você está num ambiente que está carregado, está necessitando limpar o ambiente, você vai muito mais vezes do que o normal. Não é que a gente vai no banheiro sempre, mas quando você está num ambiente que está muito carregado, você percebe esse ambiente carregado pela abertura de boca, que você fica bocejando, e você também percebe pelas idas ao banheiro. Você urina muito mais do que o normal, porque o nosso rim está trabalhando muito mais vezes, né? Está indo muito mais ao banheiro, tá? A Patrícia botou aqui, verdade, a respiração fica curta. Gratidão por todas essas dicas, vou colocá-las em prática. A Antonieta Fonseca. Olá, boa noite, Antonieta. Olha, Kátia, eu botei aqui uma enquete, vou encerrar para a gente aparecer lá no YouTube. Eu botei assim, você já teve uma experiência energética ou espiritual em algum desses ambientes? 75% sim, 25% disse que não. 75% sim. Bom, eu já tive desmaios, desmaios em aviões, já tive desmaio em igreja, já tive desmaio, já teve gente desmaiada do meu lado. Então, assim, gente, é muito comum ter situações como essas nesses ambientes. O que acontece é que muita gente não sabe, tá? Então, Léo, muita gente não sabe que os ambientes carregados de energia acabam pegando as pessoas que estão desavisadas. Eu era uma desavisada. Então, o que eu faço aqui, como empata, como pessoa esponja que eu era e que eu me descobri, né, empata, esponja, é começar a informar as pessoas que a gente pode ser essa pessoa empata, esponja. Então, o que a gente tem que aprender é não ficar aberta e exposta a essas situações e cuidar mais de si mesmo, né? Não ir aberto, né, num campo minado com a energia exposta. Então, se você for num lugar, vá com uma intenção determinada, o que a gente estava conversando, né, Léo? Vai no supermercado, vá com uma lista, faça o seu trabalho e volta para casa, ou use estratégias para ter defesas energéticas, né? Cuida sempre, todos os dias, da sua energia. Se você trabalha num hospital, cuida da sua energia todo dia, mas vá para o hospital, se conecta com a egrégora do hospital, com o que você vai trabalhar, se você é enfermeiro, se você é médico, psiquiatra, psicólogo, cuida da sua energia e se conecta com as egrégoras desses locais, né? Os amparadores, faça uma prece, pede para essas egrégoras cuidar de você, né? Porque os espíritos sofredores estão em quantidade maior, mas aonde você se conecta é onde você vai ficar. Então, cuida das suas conexões e da sua energia. Não fica aberta ao campo
que sofre, né? Não entra nas massas, porque se você entrar na massa, você vai na briga administrativa dos locais. Isso é o maior desaviso que eu falo, sabe, Léo? As pessoas entrarem nos campos de guerra, né, que tem nos hospitais administrativo, na escala de plantão, vamos dizer assim, né, quem vai ficar em tal lugar, a enfermeira X, a Y, quem que manda, quem que não manda, não obedece tudo, mas cuidado com as regras, não vai entrar em campo de batalha com ninguém, evita as guerras internas, mas se conecta com as egrégoras positivas. Nos supermercados, as estratégias de locais, o que vai fazer, como shopping center, a mesma coisa, cuidado, porque existem as egrégoras de entrar em compras coletivas, né? Cuidado que você entra numa egrégora de vou comprar, gastar, porque ali tem aqueles bolsões de energia que faz você gastar doidado. Então, toma cuidado com isso. Então, vá estrategicamente para comprar determinada coisa e saia de lá mais rápido ainda, porque senão você vai gastar o que não tem. A espiritualidade também faz isso com a gente, né? Cuidado, porque você vai sair gastando mais do que deve. Então, cuida disso. Que mais que a gente falou? Shopping, cemitério, igrejas. Cuidado com as seitas. Supermercado, você falou. Cuidado, fé demais não cheira bem. Tudo que você entrar, tudo, curso, religião, questione tudo. Não acredite em tudo que te apresente. Valide o que estão te ensinando, verifique se é positivo ou não, pratique até você ver se é certo ou não. E questione tudo. Olha bem aquele que está te ensinando, se ele é realmente tudo aquilo. O padre, o pastor, o curso lá que estão te ensinando, se as diretrizes dele são aquilo tudo que ele está te ensinando, e se ele é tudo aquilo. Fé demais não cheira bem, gente. Não seja cego e creia demais em tudo que te apresentam. Só isso que eu posso te falar. Questione. Você é um ser pensante. Todos os grandes seres que vieram ao mundo, com exceção de Jesus e de alguns, né, que não se perderam aí no mundão de Deus, né? O resto teve muitas histórias aí que se perderam feio, com seus grandes seguidores aí por trás. E ainda tem seguidores, né? Então, a gente não pode se perder. Eu acho que o grande lance de estar encarnado é a gente não se perder. O autoconhecimento, né, é muito importante. Oi? O autoconhecimento é muito importante, você se conhecer. Exato. Isso é muito legal. E se a gente errar, quem vai pagar a conta é a gente, né, Léo? Vai ter ninguém. Tudo tranquilo, a gente vai aprender com isso, é isso. Mas a gente se conhecendo, a gente já sabe um caminho, né? E quando a gente erra, quando acontece, é isso, é assumir. Eu tenho o meu prejuízo, mas pelo menos não vou ficar infeliz ou depressivo, enfim. A Ana Ramos colocou, sim, de acordo com a medicina chinesa, nosso rim esquerdo é funcional, precisa de muita água. O direito, por ser hereditário, ele só perde energia. Todo lugar que eu vou, me preparo com o meu campo ativado. É mesmo, é? Eu não tenho rim esquerdo. Ó, a Antonieta Botocati, a sua linda, já tentei falar consigo várias vezes, mas não tenho feedback seu. Nossa, então, manda de novo aí. Tem o meu WhatsApp e tem nas redes sociais. Eu respondo. Todos os. Tem aqui, só clicar que vai direto.
A Márcia Frederico. Há um mês estou trabalhando na escola e quando fico nervosa, a impressora funciona sozinha, o computador para de funcionar e a internet cai. E disseram que não acontecia isso. A Márcia é ectoplasta das boas. Bota uma Alexa perto de você para você ver só uma coisa. Aí Antonieta Fonseca. Vem para Cabo Verde me ajudar, ok? Aqui mediunidade é tabu e eu, sensitiva, empata, sofro muito. Socorro! Como me blindar? Por favor! Depois você fala com ela. Tem muita coisa. Cinete, desde ao nascimento, fomos condicionados. No momento, estamos passando por adequações e com mensagens. Altere, mude, acredite, a intuição. Sair da mesmice. Aí, Antonieta Fonseca. Não tenho o seu WhatsApp, meu bem. Não tenho seu WhatsApp, meu bem. Quer deixar aí, ó? Anota aí, ó, Léo. Você quer passar aqui no chat? Pode? Ó, você é que sabe, é seu. O chat é o WhatsApp é comercial, é das terapias, tá? Então, quem vai atender é a Carol. Mas ela me passa os recados, tá? Então, vou deixar aqui. Qualquer coisa, a Carol atende, ela passa para mim e aí eu respondo quando der. Não é sempre direto, tá? E não é grupo de WhatsApp, que o pessoal quer que eu faça grupo de WhatsApp, mas eu não vou dar conta da situação. Então, eu não faço grupo de WhatsApp, gente, pelo amor de Deus. Então, ó, é DDD 11 97 597 1011. 11 97 597 1011. Isso. Mandei aí no chat, pessoal. Chat, meu bem. Toma o WhatsApp dela, meu bem. Eu fico imaginando com a mão na cintura e cadê seu WhatsApp, meu bem? Tá aí. Quero falar com você, Kátia. Sua empata linda. É isso. Ô, Kátia, 1 hora, 3 minutos de live. Quer acrescentar mais alguma coisa? Vamos lá. Eu acho que a gente falou tudo, né? Ficou faltando alguma coisa? Sempre. A gente está aprendendo todo dia, né? A gente tem experiência sempre. Mas tem história para... Quando eu comecei, né, a servir lá na Ordem Esotérica, eu fiquei um tempo sem ir ao shopping. Por quê? Quando você botou esse título, eu lembrei. Porque quando eu ia, era muita informação, além da informação que a gente já via. Então era muita energia te pedindo, te puxando, te sugando. E eu falei, caramba, eu acho que eu tenho que dar um tempo de shopping, porque não tá certo, eu vou ficar louco. Porque é desencarnado, é aquela energia que está ali te puxando, é muita coisa ao mesmo tempo. Então, por isso que é importante o autoconhecimento, é você saber que você sabe se conectar, que você sabe olhar e saber se proteger. Eu vou falar uma coisa, quando eu comecei a trabalhar com energia, Léo, as energias do empatas.com.br/orientacoins, que está aí, eu te passei, tem as técnicas do Saulo. Eu praticava muito, todo dia. Quando eu ia shopping, eu comecei a trabalhar muita energia, não no shopping, mas eu praticava em casa. Exteriorizar a energia, movimentar a energia, e tem nesse site que eu te passei. E expandir, absorver e movimentar. Rapaz, eu comecei a empurrar as pessoas com a minha energia. Meu marido reclamou que eu estava empurrando ele, uma amiga no centro sentiu eu empurrando a energia começou a ficar tão forte ao ponto de empurrar. Tangível, o negócio começou a ficar forte mesmo. Então, a gente tem mesmo que cuidar. Agora, tem que ser sério. Não é uma vez ou outra, não é de vez em quando, é prática, como se você vai na academia, como você vai cuidar da sua energia mesmo. E meditação é você repor energia. A gente tem que praticar. Gente, quer cuidar? Cuida, mas o negócio é sério.
E aí, de roldão, você pode praticar aí umas projeções astrais ao longo da noite, né? Que é muito bom. Que é excelente. Você continua trabalhando no meio da noite. A Ana Ramos. Kátia, minha filha caçula empata ao extremo de chegar a querer partir da terra. Eita, segurei muito barra dela para não fazer besteira. Você falou dessa questão aí de empurrar, não sei se eu já contei aqui na sua live, mas acho que já contei alguma live aqui. Eu parei de andar de ônibus já tem muito tempo. Mas quando eu andava por medo aqui no Rio, mas quando eu andava de ônibus, era assim, via uma pessoa suspeita, eu sentava lá atrás. Aí eu fazia assim, ó. 3 vezes. Tipo, desce, desce, desce. A pessoa descia. Quando você falou assim, ó, empurrar... Quando você começa a cuidar da sua energia, Léo, você passa a ser meio invisível para as pessoas negativas. É engraçado isso, você começa a ter uma certa invisibilidade. Tem um filme que fala disso, eu não lembro, ele é muito antigo. Eu vou Acho lembrar. Que não era nascido. Hã? Acho que não era... não bem não. Eu até cheguei a postar, né? Tá até no site lá, num dos posts que eu fiz. É um filme antigo que fala exatamente dessa energia. Quando você se protege, o seu campo de energia ele se torna invisível em momentos de perigo. Então, se a gente puder fazer isso sempre, a gente vai estar cuidando mais e mais da energia, até ao ponto de, em momentos de perigo, você não ser enxergado, não ser visto, não ser conectado. Você parece que é tirado dos locais de perigo. Então, não custa, pratica. Quem sabe, né? Depois você vem contar aí para a gente se foi retirado dos ambientes de perigo aí. Eu já aconteceu muitas vezes. Então, vai lá, tenta para ver. Antonieta Fonseca, meu bem. Gratidão, tesouros. Só assim mesmo. Léo, vem vocês para Cabo Verde. Meu sonho. Convidar, a gente está indo. Kátia, vem fazer palestras, consultas, enfim, estarei cá à espera. É sério o convite, viu? Então, a gente poderia fazer uma vivência, né? Chegar a fazer uma vivência, conexão. Eita, ia ser maravilhoso. O que eu gosto desses lugares é exatamente isso, é você parar ali e ouvir a história, né? Deixar que a energia conte a história daquele lugar. Tem uma experiência na Índia, que eu já contei aqui, que eu estava assim, é um lugar turístico. Mas apareceu um senhor baixinho assim, falou, isso aqui tudo era meu, eu tinha elefantes, eu tinha não sei o quê, e eu conversando com ele, só que me alertaram assim, não fale de espiritualidade perto do guia, porque eles não gostam disso. Só que o guia me viu falando sozinho. Uhum. Aí ele veio, o que você está falando? Eu falei, tem um senhor baixinho aqui. Eu falei, tem um senhor baixinho falando que ali ficavam os elefantes, ali não sei o quê. Aí ele assim, como é que é esse senhor? Aí eu falei, ele falou, tá, esse negócio aí atrás é onde ele está enterrado. E ele realmente tinha elefante. Hã? Ele não era deste mundo. Não era desse mundo. Então, assim, você chegar num lugar, qualquer lugar, e você sentir, né, entender a história daquele lugar, você consegue fazer uma vivência incrível ali. E que a gente vá, né? Cabo Verde. Que a gente Cabo vá. Verde deve ser lindo. Uma vez eu fui para Trancoso, Léo. Sabe aquele quadrado de Trancoso? Não conheço. Trancoso tem um lugar lá que é lindo, mas tem um lugar que é quadrado. Chama um quadrado, acho que de Trancoso. Quem for de lá ou que já foi lá vai saber o que é o quadrado Trancoso. Eu cheguei lá e fiquei totalmente dopada. Fiquei dopada. Eu falei, meu Deus, parece que eu fumei maconha aqui. Estou totalmente drogada aqui agora. E fiquei nesse estado. Então, dependendo do lugar que eu vou, eu capto a energia do ambiente. Eu acho que ali fumar muita maconha. Então, os locais que eu vou, eu acabo captando as coisas daquele ambiente. Então, olha,
cuidado aonde vocês me convidam para ir. Vai dar trabalho, gente, vai dar trabalho, tá vendo aí? Eu dou trabalho, eu já não vou para a Colômbia, eu desmaiei, queriam me descer. Juro, eu acordei com desfibrilador para me acordar no choque. Então, fiquei quase 1 hora desmaiada. Então, olha lá, por onde eu ando, eu dou trabalho. Não é fácil ser empata. Você me fez... você fez eu lembrar de uma situação. A gente tem histórias e histórias para contar, Léo. Um dia a gente tem que fazer uma live só com histórias de empatas. Você me lembrou de uma situação que tinha uma rua, que o McDonald's era na esquina, e aconteceu isso comigo 2 vezes. Eu estava andando, eu escutei o barulho e senti a bala entrando. E eu comecei a gritar: tomei um tiro, tomei um tiro. Aí, tomou um tiro, onde eu tomei um tiro? Eu caí no chão. Aí eu fiquei caído no chão, tomei um tiro. E aí eu falei: onde você tomou um tiro? Eu falei: não vou olhar porque eu não quero ver o buraco da bala. Aí eu tomei um tiro, aí não tem nada. Aí eu olhei assim, não tinha nada. Eu senti a dor, eu senti tudo, escutei. E aí eu falei assim: que maluquice. Quando eu viajei com o grupo de Sedona, lá, do grupo da Ordem Esotérica para Sedona, no estacionamento do Walmart, eu falei: meu Deus, eu tô tendo um bebê. Eu estou tendo um bebê. Aí eu caí no chão, e aí eu vi vários índios fazendo o parto em mim. Mas só que eles queriam a criança para fazer alguma coisa. Eu comecei a gritar: não faz isso com o meu bebê. E todo mundo assim: Léo, tá dando trabalho, Léo. Olha, segurança tá olhando. Não é fácil, hein, Léo? Não é fácil. Olha, muitas risadas com a gente, viu? A Márcia Frederico: Kátia, tô precisando empurrar uma mala no meu... Ai, que engraçado. Não, eu estava com saudade de você nas tardes de domingo com a Clara. Temos que voltar. Só que acontece uma coisa, Márcia, agora eu tô com uma rotina de domingo tão... Lógico que fazer a live com a Clara eu amo, mas assim, sabe o que eu faço? Eu vou tomar café da manhã na rua, aí eu vou caminhar na orla assim que fecha, né, para a área de lazer. Eu pego uma cadeirinha, centro assim naquela parte que dá área de lazer, fico ali vendo o pessoal passando para lá, para cá. Aí depois eu vou para almoçar, sabe assim, aquele domingo relaxante, assim, depois eu vejo uma série. Aí eu falei assim: se eu tivesse feito... A gente muda, né, Léo? A vida da gente muda, a gente tem que respeitar as mudanças, não adianta. Aí eu falei assim: se eu fizer live com a Clara, eu fico tenso, eu fico, tem que chegar, tem que fazer, tem que organizar, tem que não sei o quê. Então eu falei assim: mas se tiver que fazer com a Clara, lógico, o convite com a Clara sempre está de pé, ela sabe disso, falo com ela quase sempre. A Antonieta Fonseca: Cabo Verde fica na África. Isso eu sei, por isso que eu falei, lógico que eu vou. Pega avião, a gente vai. E as fotos que eu já vi, né, vídeos, é um lugar muito lindo. Estou na Ilha do Sal, onde tem muitas praias. É isso. Já vi vídeos e fotos de Cabo Verde. Eu ganhei um elefante da África, do Brian. O Brian me deu, entre 5 mil, o pai dele escolheu uma mensagem que eu mandei e me mandou o elefante que ele comprou lá. Então, veio da África do Sul, meu elefantinho. Legal, é lindo demais, lindo demais. É muito legal. Eu incorporo uma energia, né? Então, assim, quando eu tinha o meu espaço, as pessoas traziam muito presentes. E a energia dava. Aí depois eu procurava, aí eu falei assim: o Kim me deu, o Kim que me deu, o Kim que me deu. Falei, filho da mãe. Mas é isso, às vezes é para a pessoa mesmo, só passa por nós, né? Ana Ramos, kkkk, já passei por isso, conversei com um espírito a noite toda na balada. Gente, já pensou? Gente, viver com um empata é a coisa mais doida do mundo, né? Só nós mesmo para viver. É muito divertido. Viver com a gente é delicioso. Olha, tem acontecido uma coisa aqui comigo que eu falo assim: se fosse outra pessoa, sairia correndo, se mudaria daqui. Tem um senhor que se foi aqui, né? Ele, na época daquele vírus lá. E aí, já 3 vezes, hoje foi uma dessas, que a porta, aqui assim, tu abre o portão, anda um pouquinho, você tem que abrir uma outra porta. E já a 3ª vez que eu chego, a porta está aberta assim, ela não para, ela tem um peso, ela fecha para, né, para de segurança. E a porta aberta.
Aí hoje eu falei assim para ele: muito obrigado, senhor. Já falei que o senhor tem que ir, mas se o senhor quer ficar de porteiro, tá tudo bem. Agora imagina, né? Uma pessoa chega aqui e fala assim: por que a porta está aberta? Essa porta não tem como ela ficar parada, ela tem um peso, né? Aí eu estou me acostumando. Mas isso deixa a gente doido, né? Imagina, a porta aberta, você conversando com a porta. Né? Ô, senhor, vai. Quem vê de longe fala assim: é doidinho. É verdade, adrenalina pura. Kátia, muito obrigado pelo seu retorno aqui. Eu que agradeço muito obrigado a todos vocês por estar aqui comigo, com o Léo, né, Léo? Muito bom estar de volta. Eu vou pedir que você mande uma mensagem, pode ser, de final? Eu? Mandar uma mensagem para o pessoal mandar. E depois a gente faz um corte. Gente, obrigada por estar aqui, por ouvir eu e o Léo, a gente nas nossas loucuras empáticas. Muito bom estar aqui. Obrigada, Léo, pelo convite. A todos vocês que tiveram essa paciência de ouvir as loucuras dos empatas. Não é fácil ser como nós somos, mas é muito bom viver esse mundo mágico que a gente tem, dessas nuances, né, de sensibilidade. Então, viva. Quem é empata sabe do que eu estou falando. Então, viva como empata na sua totalidade, na sua sensibilidade aqui, ó, do coração. Então, obrigada por estar aqui, obrigada, Léo, por esse convite. Espero que a gente possa fazer mais e mais vezes, tá? Obrigada. Sim, eu adoro, e as suas experiências, né? Que o seu conteúdo é muito bacana e ajuda muito no despertar também. Pessoal, muito obrigado. Amanhã, nesse mesmo horário, teremos live aqui com a Cibele, e ela vai falar um pouco sobre mediunidade. Venham assistir aqui, já vai lá agora, compartilha, marca o sininho lá para você não esquecer. Kátia, a gente já se conhece já tem um tempo, né? De live, uns anos. Né? Foi? De live. E você tem um tempo que você quiser para vir aqui, você pode vir quando você quiser. Se você puder falar para o Saulo Calderon vir fazer uma live aqui também, a gente vai ficar muito feliz. Eu sou doida para fazer uma live com ele, eu não consigo. Você também que queria falar com ele? Eu não tenho nada dele. Tem gente que tem celular dele e já pedi, mas não adianta. Você vê que eu compartilho até as técnicas dele. Né? Pois é. E eu só queria falar da minha infância com ele. Só isso, não foi falar mais de nada. Eu queria falar do meu despertar, que foi graças a ele também, de descobrir que legal. Empatia, né? Empatia com ele. Foi que legal. A palavra empata foi através do Saulo, graças a ele. Então vamos mentalizar aqui Saulo Calderon. Saulo Calderon. Venha fazer a live com a gente. Quem conhece, compartilha essa live com ele. Então, gente, muito obrigado. Uma excelente. A gente está no meio da semana, né? Mas um finalzinho de semana aí bacana para vocês. E se protejam sempre. É isso, né, Kátia? Então, nave mãe vai decolar, aperta o cinto, que a nave mãe vai decolar. Tchau, pessoal. Seja membro, curta aí. Faça o que tiver batendo o seu coração. Siga o canal dela, todos os links da Kátia estão aqui. Beijo, pessoal. Tchau, beijo, tchau. Pessoal. Deixa eu tirar o pessoal do Instagram primeiro. Tchau, pessoal do Instagram. A Adélia estava lá. Agora a Adélia está vendo. Bom, Adélia. Tchau, tchau, tchau. Beijo.